Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 em diante. E aqui a gente tem uma visão escatológica, de algo que Deus quer mostrar para o apóstolo João. João, ele nesse momento da história do apóstolo João, ele está preso na ilha de Patmos, que está situada na região da Ásia Menor. Quando você olha o mapa da nação de Israel, você vai olhando ali no mar Mediterrâneo, aí lá mais em cima você tem o mar Egeu, e naquela região mais alta ali do mapa você tem a região da Ásia Menor, que hoje é Istambul, Turquia. Então, justamente naquela região estavam situadas as igrejas da Ásia Menor. E para estas igrejas, Cristo quer mandar um recado. Existe todo um contexto histórico, cultural, que permeia a sociedade daquela época. Domiciano é imperador de Roma. Domiciano declara que todas as pessoas têm que prestar culto à pessoa dele. E ele se intitula um Deus. E diz, agora todo mundo tem que prestar culto a mim. Mas a igreja só cultua ao Deus único e verdadeiro. A igreja só segue a Jesus, a igreja só segue os ensinamentos e só presta culto a Cristo, só presta culto a Deus o Pai, a Cristo o Filho e ao Espírito Santo. Então a igreja vai negar-se a prestar culto a Domiciano. Então levanta-se uma perseguição furiosa à igreja. João é preso na ilha de Patmos, e ali daquela cela ele vai ter uma visão gloriosa de Cristo. Ele vai ter uma visão do Cristo glorioso. E o próprio Cristo vai falar, João, escreve essas coisas. Então a gente tem esse recado. E ele vai falar para João escrever e entregar as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, as 7 igrejas cristãs, as igrejas que serviam a Cristo naquele momento. E então aqui a partir do verso 9 a gente tem algo incrível que Cristo permite que João veja, que João saiba. E ele incube, ele dá uma incumbência a João de falar, de escrever, entregar essas cartas, enviar essas cartas a essas igrejas. A palavra de Deus, ela é viva e ela continua valendo para os dias de hoje. É como se Cristo estivesse falando para as igrejas de hoje. E antes de escrever, de fato, o recado que ele tem para cada uma daquelas 7 igrejas, João primeiro ele tem uma visão. E essa visão de João vai revelar para nós, pelo menos, nesse primeiro momento, e eu separei aqui 3 revelações, 3 coisas que nós podemos aprender com o que João viu, com o que João ouviu. Leia comigo aí Apocalipse capítulo 1, verso 9 em diante. Primeiro nós vamos ler só até o verso 11, para que os irmãos entendam melhor e fixem bem cada ideia. Eu comecei o culto dizendo o seguinte, fazendo a seguinte pergunta: manter-se fiel a Cristo ou render-se ao espírito da era pós-moderna? O relativismo, a quebra de todos os valores judaico-cristãos, a destruição das instituições que o próprio Deus instituiu, família e igreja. Nós vamos manter-se fiéis a tudo isso que Deus instituiu, ou vamos nos render ao espírito da era pós-moderna? Qual é a sua resposta? E é justamente nesse prisma, e é sobre essa pergunta que João vai escrever, porque existe um governo anticristão que está perseguindo a igreja naquele momento, um governo que está matando cristãos, que está impondo a sua filosofia, a sua forma de pensar, a sua economia, o seu poderio bélico-militar, está instituindo a sua religião, porque Domiciano, sendo imperador de Roma, ele institui a religião a ele mesmo. E aí a igreja, diante disso, ela tem que tomar uma decisão: ou eu me rendo ao espírito romano da época, ou eu mantenho-me fiel a Cristo e sofro as consequências. Da mesma maneira, hoje está do mesmo jeito, só não estamos tendo ainda as perseguições a ponto de morte aqui no Brasil, porque em outros países isso já acontece. Alguns dados você acompanha, se você abrir lá o site Portas Abertas, você vai ver isso. Deixa eu só trocar esse microfone. Se você
acompanhar o site Portas Abertas, você vai ver que tem muitos países que a Bíblia, né, são mais de 52 países onde a Bíblia já é proibida. Ela não pode circular, ela não pode ser lida, talvez ela é restrita aos ambientes eclesiásticos. A perseguição religiosa mesmo, igrejas sendo fechadas, cristãos sendo mortos, isso já existe, basta você dar um Google aí que você vai ver isso. Então, essas coisas já acontecem. Mas uma perseguição ainda maior, e talvez ela é silenciosa, mas ela acontece o tempo todo, é no campo das ideias. A família está sendo atacada. A família é uma instituição de Deus. Os conceitos judaico-cristãos, a moralidade, né, judaico-cristã, ela está sendo o tempo todo atacada. A gente está vendo aí, né, produções cinematográficas que ridicularizam o evangelho, né, piadas. A gente vê filmes que zombam, né, de Cristo. A gente vê também que programas de televisão proíbem, né, de falar o nome de Deus, que também criticam, né, pode criticar o evangelho, criticar o cristianismo não é problema nenhum, mas se você falar de outra coisa, de outra religião, é intolerância religiosa. Então é uma guerra silenciosa que está sendo travada o tempo todo, e eu, como cristão, eu tenho duas opções diante de mim. Eu posso me render ao espírito pós-moderno de crítica ao evangelho, esse espírito pós-moderno de secularização, de relativização teológica, de relativização moral e da verdade, ou eu posso manter-me fiel a Cristo. O que eu vou fazer? Esse recado à igreja é para ela ouvir e ter zelo com a resposta, um zelo muito grande. E João vai ter uma visão agora. E a palavra de Deus quer nos mostrar alguma coisa a respeito dessas visões, dessa visão que João vai ter. Acompanha comigo, se você não tem a Bíblia, pode acompanhar por ali. Verso 9, capítulo 1, verso 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas, que são essas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Até aí por enquanto. A visão de João, se você quiser anotar aí, né, ou guardar na sua memória, a visão de João revela um chamado a vencer a guerra espiritual iminente. A primeira ideia que eu quero que você saiba que Deus está querendo nos mostrar aqui é que essa visão de João revela um chamado a vencer a guerra espiritual iminente. Há sempre uma guerra espiritual iminente para a igreja. E ela não é só iminente, mas ela acontece o tempo todo, porque o tempo todo a gente lida com questões espirituais nas nossas vidas. E é basicamente isso que o texto está dizendo para João. Por que eu sei disso? Veja bem, 1 João, verso 1, ele diz: eu, João, vosso irmão e companheiro. Ele se identifica com a igreja, ele chama a igreja, né, de irmãos, ele se coloca numa posição de também ser um cristão, como qualquer outro cristão que vai ouvir essa mensagem. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Existia, né, uma perseguição naquela época, não estava sendo fácil para a igreja naquele momento, com tanta perseguição e morte. E aí ele vai dizer que ele é irmão, né, de todos os cristãos no reino e na perseverança e em Jesus. E aí ele vai falar da sua condição: eu estou em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João está preso, exilado na ilha de Patmos por causa da palavra. Ele não está lá numa colônia de férias, ele não foi preso porque ele é um vagabundo, roubou um celular, ele não está preso porque ele desacatou alguma autoridade, ele está preso porque ele testemunhou. Porque provavelmente ele chegou e pregou o evangelho e alguém o denunciou. Então João foi preso e exilado, e está aguardando o momento da sua morte. Então João, ele está dizendo: olha gente, estou aqui, estou na ilha de Patmos, sou irmão de vocês em Cristo, estou preso por causa do evangelho. E agora, é engraçado que ele vai falar: no dia do Senhor, a igreja do primeiro século, ela era costume da igreja do primeiro século se reunir no domingo, porque era o dia da ressurreição de Cristo. Nós nos reunimos no domingo por causa da ressurreição de Cristo que aconteceu no domingo. A igreja do primeiro século, isso é comprovado, ela se reunia no domingo. Então, justamente nesse dia, João vai dizer: eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Aqui é que está. Para o judeu daquela época, para as pessoas, seu Mateus, como João, que era um judeu, ou qualquer pessoa que tinha conhecimento, né, da cultura judaica ou até romana,
O que os soldados faziam quando eles queriam dizer que uma guerra estava prestes a acontecer, irmãos? Soava-se uma trombeta, sinal de guerra. Neemias, quando vai reconstruir os muros de Jerusalém, o que ele faz? Ele distribui uma trombeta para cada pessoa que está em cada parte lá do muro de Jerusalém. E ele fala, qualquer sinal de perigo, soem as trombetas e ali nós nos ajuntaremos. O que Cristo, o que João está querendo passar para aquelas igrejas? O que essa revelação de João está mostrando? Há uma guerra espiritual iminente. É necessário ficar atento, e quando nós nisso sabemos que existe uma guerra espiritual, e o que é uma guerra espiritual? A gente sabe que esse mundo, que a gente vive aqui, é um mundo material, mas existe um mundo espiritual, onde há anjos, onde há demônios. O que a Bíblia diz, a nossa guerra não é contra nem carne nem sangue, ou seja, nossa guerra não é contra seres humanos, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Há um mundo espiritual. O que Jesus diz? Tudo que quando 2 ou 3 concordarem em algo aqui, isso será ligado aonde? Existe um outro mundo, existe um outro plano, uma outra atmosfera, que é espiritual. E João está dizendo, no dia do Senhor me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. É um chamado à guerra, é um chamado a se posicionar, manter-se fiel a Cristo ou render-se ao espírito do momento. O que Paulo fala para os romanos? Romanos 12:2. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse chamado, essa voz de trombeta é um chamado a se preparar para algo que está para acontecer. Então João, ele tem, agora ele está passando para as igrejas, e quem vai ler isso daqui fica alerta, fica ligado, Deni, fica ligado, seu Mateus, fica ligado, Esther. A trombeta já está soando. E onde quer que a gente lê isso daqui, onde quer que a gente fala disso daqui, é impossível eu fazer outra interpretação, uma vez que no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, na cultura antiga, trombeta era sinal de quê? De guerra. Eu não posso fazer outra, João não estava ouvindo alguém tocar um shofar, igual tem muitas igrejas por aí tocando shofar e fazendo festa. Sabe? As trombetas eram usadas para chamar o povo de Deus para a guerra e para anunciar a vitória forjada por ele, ou seja, um clarim militar que proclamava que o Senhor inspirava e fortalecia a vitória em favor do seu povo. Quando Israel estava em guerra, o povo tocava essa trombeta para anunciar que Deus estava preparando a vitória, que Deus estava naquela batalha. Essa visão de João revela um chamado a vencer uma guerra espiritual, ou a pelo menos se posicionar diante de algo que está para acontecer. Então João, ele vai dizer, no dia do Senhor eu me encontrei em espírito, ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreve em um livro o que vês e envia-o às 7 igrejas. A missão de João, então, está claro agora. Essa revelação de João está fazendo com que João tome uma posição, ele assuma uma posição de escrever algo e alertar os irmãos. João se identifica com a igreja e fala, irmãos, vai ter guerra. Irmãos, a coisa está apertando para nós. Então tem um recado do nosso general, que é Cristo, ele está mandando escrever. Então essa primeira coisa é que essa visão de João revela um chamado a vencer, a lutar uma guerra espiritual. E Cristo é que está adiante, nos guiando nessa guerra. E aí quando nós entrarmos de fato, no conteúdo de cada carta para cada igreja, você vai ver que cada uma daquelas igrejas estava passando por uma batalha espiritual. Qual é a luta da primeira igreja batista em Rubelita? Nós temos uma luta. Nós temos que ficar atentos, porque sempre há uma luta, uma guerra iminente. A trombeta está sempre tocando e soando para que eu e você estejamos o quê? Atentos, porque existe sempre uma trombeta soando e chamando o crente a se posicionar, ficar atento. Vigiai. Apocalipse, lá no final vai dizer, aquele que está de pé, cuidado para quê? Não. Cuidado, vigia, crente. Então a primeira ideia aqui é que essa visão de João, essa visão revela um chamado a vencer uma guerra espiritual. Todas as igrejas têm uma guerra. Todas. Cada cristão, cada homem e mulher que serve a Deus tem uma guerra para vencer, uma guerra todos os dias. Muitas vezes essa guerra é contra um desejo da carne, muitas vezes é contra, voltar a ser uma pessoa má. Muitas vezes é uma guerra, contra, de todo tipo de natureza, de coisa que vem para nos tirar do foco que é Cristo. Continua a leitura comigo aí. Então,
fica atento, a trombeta já está soando e não é de hoje que Cristo está o tempo todo, né, buzinando essa trombeta nos nossos ouvidos espirituais, para que nós estejamos atentos. Acompanha comigo aí a partir do verso 12 até o 16. Virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo. Seus pés eram parecidos com metal brilhante, refinado em fornalha, e sua voz era como a voz de muitas águas. Na mão direita ele segurava, presta atenção nisso, né? Lá no final a gente vai ver isso daqui. Na sua mão direita ele segurava o quê? 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. O sol do meio-dia. Hoje, se eu te perguntar, você sentiu o sol do meio-dia aí? Quem sentiu o sol do meio-dia hoje? Nós sentimos ele até ainda há pouco, né? Até agora. Segunda coisa aqui é que a visão de João revela que Cristo está no meio da sua igreja com grande poder e glória, exercendo juízo. Então, João está no dia do Senhor, numa sala, numa prisão, e aí ele se encontra em espírito e ele ouve uma voz de trombeta, um chamado a se posicionar. É como se a voz, né, aquela voz de trombeta chamasse João, que é um soldado de Cristo, para uma missão. E a missão é: escreve, eu vou te falar. E você escreve e envia para as igrejas. Então, quando João vira, né, e ele olha, ele vê alguém como um ser humano, que é o próprio Cristo vestido de muito poder e glória. E o que ele vê é algo extraordinário, né? E talvez muita gente, quando vê essa figura em Apocalipse, fique espantado, mas o que você tem que saber é que, quando João está escrevendo isso aqui, algumas coisas são alusões a alguns textos do Antigo Testamento. E a audiência de João, aqueles cristãos daquela época, eles iam entender o que João queria dizer. Vamos lá, o apóstolo teve uma visão do Cristo glorificado. Apocalipse 1:20, né, vai mostrar isso daqui. E deixa claro também que não se deve interpretar essa visão literalmente. Não existia uma espada saindo da boca. Os olhos não estavam pegando fogo. Mas João está querendo falar para a igreja com uma linguagem simbólica que algo está para acontecer. E a gente vai ver isso daqui. Então, os 7 candeeiros, né, e João vai dizer aqui: virei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, né, ou candeeiros, né, depende aí da versão da Bíblia. Os 7 candeeiros representam as 7 igrejas que receberiam o livro. João vira, então ele vê essas 7 igrejas, mas ele não pode dizer que são as 7 igrejas, porque se um soldado romano interceptasse e pegasse a carta, adeus às 7 igrejas. E não eram igrejas institucionais igual a gente tem hoje. Muitas vezes eram pessoas, um grupo de pessoas que se reuniam ou em caverna ou em alguma casa escondido. A situação do cristianismo naquele momento não era fácil. Cada igreja, né, e aqui a gente tem, né, também as 7 estrelas, e o candeeiro, né, o candelabro, ele era uma peça de bronze, e que tinha 7, né, como se você tivesse 7 pontas assim, onde você colocava, né, um óleo, e aquilo ficava aceso, lumiando, né? Então, esses candelabros, né, que João fala, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém. Esses 7 candelabros representam as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas ele viu alguém como um ser humano. E aqui ele dá essa descrição, né? Alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito, né? Isso é a ideia de um juiz, alguém, ou um sacerdote, ou até mesmo um rei. Né, o Cristo glorioso, Cristo está vestido como um juiz e rei. O manto branco com um cinto de ouro no peito, né, mostra isso, é alguém com honra e autoridade. Então esse ser humano que João vê é alguém que tem autoridade, é alguém que tem honra, é alguém que está numa posição superior, e ele está no meio da igreja. E a gente sabe que quem tem uma posição superior entre as igrejas é quem? É o próprio Cristo. Os cabelos brancos simbolizam sua natureza eterna, o ancião de dias. Daniel 7, 9, 13, 22, né, os versos aí. Seus olhos de fogo, né, tem essa ideia da sua onipotência. Seus pés de bronze polido também sugerem julgamento, uma vez que o altar de bronze do Antigo Testamento, do Antigo Tabernáculo, era o lugar onde o fogo consumia o sacrifício do pecado, né? Então, quando João coloca aqui
que ele tinha esses olhos como uma chama de fogo, seus pés eram parecidos com metal brilhante refinado em uma fornalha. Ele está dizendo, Cristo está no meio da igreja como um juiz, ele vai julgar os pecados, inclusive, da igreja, né? E aí, quando ele fala, né, os pés como latão de bronze polido, e aí, qualquer judeu que visse isso já ia lembrar das bacias de bronze do tabernáculo. E as bacias de bronze do tabernáculo era para a purificação dos pecados. Então, a igreja já ia ficar de orelha em pé e ia dizer, opa, Cristo vai julgar a igreja. Né? A espada de sua boca, né, representa, sem dúvida alguma, a palavra viva de Deus. Hebreus 4:12 fala sobre isso, né? Vamos ver aqui em Hebreus 4:12 o que fala aí. Vou abrir aqui rapidão. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então, esse homem que está vestido, né, com uma grande túnica, com a faixa de ouro aqui, um rei, um juiz, que tem os pés como de latão, né, de bronze polido, e que tem uma espada, né, ou seja, uma palavra afiada que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa espada afiada é a palavra do próprio Cristo, que ela é capaz de ir aonde ninguém vai. E é isso que João está mostrando para a igreja, e a igreja naquela época vai entender, e vocês entendem isso agora. A palavra de Deus é capaz de discernir a minha intenção e a sua intenção. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes que entra e corta, e faz divisão entre alma e espírito. Então, esse rosto resplandecente lembra a sua transfiguração de Mateus também 17:2 e também a profecia de Malaquias 4:2, né? Nascerá o sol da justiça. O sol é uma representação conhecida de Deus no Antigo Testamento, lembrando não apenas suas bênçãos, mas também o julgamento. Nós do norte de Minas conhecemos bem o que é um sol forte, né, Igor? Então, o sol forte, né, o sol pode ser uma bênção se você tomar aquele solzinho das 8 às 9, 10 da manhã, é muito bom. E olha lá, porque dependendo da época, né, irmãos, o sol das 10 já está sapecando. Mas tem essa ideia de mostrar que Cristo, né, ele brilha como um sol, porque da mesma maneira que ele pode ser uma bênção, como o sol pode abençoar, né, dar vitamina D, gerar vida, fazer gerar vida, mas ele também pode queimar, ele pode, né, subjugar as ervas, as plantas, né, pode gerar uma seca terrível. E Cristo é esse juiz que está no meio da igreja. Essa visão de João revela que Cristo está no meio da igreja com grande poder e glória, exercendo o juízo. Ele está pronto para julgar. Os seus pés, né, como bronze polido, né, revela o seu juízo. Né? Cristo irá julgar essas igrejas. Mas Cristo não vai julgar a igreja, e Cristo também não nos julgará sem antes nos avisar primeiro. Conserte, isso daqui está em falha. Cristo não irá julgar você sem que antes primeiro ele te dê um aviso prévio. Sem que antes primeiro ele diga, Robson, você está em falha comigo nisso daqui. É tempo de consertar-se. Ou então eu virei contra você e te punirei. E de fato é assim. Não pense que é de outra forma. Nós precisamos nos atentar para esse detalhe, né? E João está dizendo, e é isso que João, essa mensagem que João quer falar para a igreja. Primeiro, pessoal, existe uma guerra iminente, a trombeta está soando. A trombeta está soando. Cristo está chamando o cristão para ficar atento. Outra coisa, ele já está no meio da igreja como um juiz. E ele há de julgar a igreja. Ele há de exercer juízo sobre a igreja. Então, o apóstolo ele tem essa visão do Cristo glorificado. E todas essas figuras, né, simbólicas aqui é para mostrar para a igreja que algo está para acontecer, Cristo já está passeando nas igrejas. Eu poderia trazer vários vídeos aqui de coisas esquisitas que estão acontecendo nas igrejas nesse exato momento. Enquanto eu estou aqui expondo a palavra de Deus, tem alguém dando golpes de karatê em alguma igreja por aí, e as pessoas caindo para lá. Está acontecendo, né, boate gospel em alguma igreja, está acontecendo, né, forró gospel, e enquanto a gente está aqui tentando aprender alguma coisa da palavra de Deus, tem muita esquisitice acontecendo dentro das igrejas por aí. Profetadas, falsos profetas entregando profecias falsas que não vêm de Deus. Enquanto a gente está aqui fazendo isso, né, tem muita doutrina de demônio sendo ensinada em muitas igrejas por aí.
E a pergunta é, será que Cristo também, como ele esteve lá naquele tempo, avisando para aquela igreja, será que ele também não está entre as igrejas hoje com glória, com grande poder e glória para exercer juízo sobre as igrejas de hoje? Porque se ele fez com que essa mensagem chegasse até aqui para nós, com certeza ele quer que a gente aprenda algo. Isso vale para os nossos dias também. Porque da mesma maneira que a igreja tinha as suas guerras no passado e os seus problemas, os seus pecados, as pessoas tinham as suas guerras, os seus problemas e os seus pecados, a igreja hoje também tem. Cristo não mudou, ele é o mesmo, ele ainda ama a igreja. Ele ainda levanta pessoas para dizer, olha, é tempo de ficar atento, a trombeta está soando, Cristo está no meio da igreja. Cristo ainda ama a igreja. E é com uma igreja santa, purificada, uma igreja correta, uma igreja que guarda os mandamentos, é que Cristo quer se encontrar. Ele não quer achar uma igreja vagabunda, uma igreja de qualquer forma. A Bíblia descreve que ele é o noivo que vem para encontrar a noiva. E qual é o noivo que vai lá para se encontrar com a noiva e acha ela de qualquer forma, lá toda avacalhada, ele vai ficar feliz? Ele não vai. A visão de João aqui revela que o Cristo glorioso, ele está no meio da igreja com grande poder e glória, exercendo o juízo. Tem muita coisa acontecendo nas igrejas. Eu vejo que tem muita gente padecendo. Será que é porque Cristo já não está exercendo o juízo? Eu vejo que a gente passa por muita luta e às vezes a gente está como João, passando por lutas por causa do Evangelho. Porque a gente está sendo fiel ao Evangelho. Mas tem muita gente passando perrengue porque não está sendo fiel. Sabe? Que eu e você sejamos, que eu e você passemos por lutas, mas que sejam por causa do nosso bom testemunho. A Bíblia diz, o próprio Cristo é quem falou, no mundo vocês terão aflições, mas tende, eu venci o mundo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a cruz é o quê? É carregar algo que é pesado, levar essa mensagem da cruz no coração, eu diria, a lei de Deus na mente e nas nossas ações é algo pesado, não é para qualquer um, por isso que muita gente não quer. E a igreja está militando, ela está caminhando aqui. Nós estamos vivendo a pós-modernidade, A pergunta que eu fiz no início, antes de ir para o final, é o quê? Manter-se fiel a Cristo ou render-se ao espírito da era pós-moderna? A igreja daquele momento, ela tinha que resistir ao espírito da romanização. A igreja de hoje tem que lutar contra o espírito da secularização. A igreja está... Eu vou dizer, eu vejo com muita tristeza, E tem uns vídeos engraçados do Instagram que fala assim, o anjo olhando o que está acontecendo nas igrejas. Aí o anjo pega um controle e liga, e está acontecendo uma coisa bem estranha dentro de alguma igreja. Aí ele muda o canal para ver em outra igreja, acontecendo outra loucura. Coisas esquisitas que não são de Deus. Aquilo é engraçado quando a gente vê, mas é uma realidade. Tem muita coisa estranha acontecendo. Eu vou manter-me fiel a Cristo, não me renderei ao espírito pós-moderno, o espírito deste tempo. Prefiro manter-me conectado com as coisas que são de Cristo, velhos princípios. E então João ele vai fechar essa sessão aqui nesse momento, verso 17 ao verso 20, dizendo o seguinte: quando o vi, então João ele vê esse Cristo glorificado, que tem os olhos como chama de fogo, os pés de bronze reluzente, com a palavra poderosa para exercer juízo, e discernir as intenções do coração do homem. Quando João vê essa imagem do Cristo glorioso entre as igrejas, o que João vai fazer? Olha aí, verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Estavam acontecendo coisas naquele exato momento, mas ele vai falar de outras coisas que vão acontecer no futuro, que ainda não tinham acontecido. Verso 20. Este é o mistério das 7 estrelas, dos candelabros, as 7 estrelas que estão na mão de Cristo, que viste na minha mão. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos
das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. O candelabro era uma peça, né, que alumiava. Enquanto o óleo da igreja, do candelabro estivesse ali, ele estava aceso, alumiando. Ou seja, a igreja ela tem que continuar com a sua chama acesa, com a sua unção. O óleo da igreja tem que estar lá. A gente ainda tem que manter a unção espiritual. Aqui diz, este é um mistério, né? As 7 estrelas que viste na minha mão direita. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão. As estrelas são os anjos. E aqui a palavra anjo pode ser traduzida para o pastor da igreja ou de fato algum anjo, né? Um ser angelical. Se for um ser angelical de qualquer forma, né? Ele entregou essa mensagem às igrejas. Mas a maioria, há um consenso entre todos os teólogos que esses são os líderes da igreja daquele momento, os pastores da igreja. A mesma palavra é usada em Lucas também. Então há um consenso muito grande que eram os pastores daquela igreja. Os anjos, né? Eram anjos. O significado da palavra anjo é o mensageiro. Então cada igreja existia um mensageiro ou aquele que entregava o recado de Deus para a igreja. Então cada igreja ela tem uma função de brilhar onde ela está. E cada pastor ou mensageiro daquela igreja é como uma estrela. Na noite escura, quando você olha para o céu, o que você vê ali no céu? Estrelas. Na noite mais escura é que as estrelas mais brilham. Vá para um lugar longe de energia, longe das luzes dos postes, e para lá e observa o céu. Você vai ver as estrelas como você nunca viu antes. Elas vão estar brilhando muito, e você vai achar aquilo incrível. E de fato é isso que um cristão tem que ser. Alguém que brilha forte nos momentos sombrios da humanidade. É isso que eu sou chamado para ser, é isso que você foi chamado para ser. O que as igrejas de hoje precisam e que João demonstrou quando ele vira e dá de frente com esse Cristo glorioso é se jogar como alguém que está morto no chão em reverência. É isso que as pessoas faziam diante dos reis. A maioria das pessoas, quando eles chegavam diante de um rei, eles se prostravam. O prostrar-se, né, na palavra grega, é colocar o rosto em terra. E João, ele demonstra reverência a Cristo. O que as igrejas de hoje precisam é de uma nova consciência de Cristo e de sua glória. É necessário vê-lo assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías 6:1, a visão de Isaías. Lembra quando no ano do rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, pode olhar lá, Isaías 6:1, eis que eu olhei e vi um grande trono. E tinha um ser sentado no trono, e as suas vestes cobriam todo o templo, e os anjos voavam ao redor do trono, dizendo, santo, santo, santo. E com asas voavam, e com outras asas tampavam seus rostos. É isso que está escrito lá em Isaías. A visão do grande trono de Deus. Existe uma ausência perigosa de reverência e de adoração nas igrejas hoje. Eu vou dizer, a secularização é a relativização. Tem gente que acha que pode cantar eu amo você para Cristo, como canta para os contatinhos. Tá cheio de cantor gospel agora, da modernidade, que canta para Cristo, e você não sabe se ele está cantando para uma das suas ficantes, ou um dos seus ficantes, ou se está cantando para um ser divino, sagrado. Falta reverência nas músicas, está faltando reverência no trato com as coisas sagradas, com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Falta reverência com o Espírito Santo, né? As coisas que a gente tem visto nas igrejas aí é uma falta de reverência. Tem culto em igreja que você não sabe se é se é um candomblé, uma macumbaria, ou se de fato é um culto a Deus. A Bíblia nos chama a ser racionais no nosso culto. Cristo está vivo, e o que Cristo vai dizer para João é: não temas. Isso para nós é algo de grande encorajamento, quando o próprio Deus diz para nós: não temas. Quando Cristo fala para João, João vai dizer: quando vi cair a seus pés como se estivesse morto, então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, o ego em mim, a vida incriada, aquele que era, que é e que há de vir, que sempre existirá, aquele que não tem início de dias e nem fim. É o que Deus respondeu para Moisés: em nome de quem eu vou resgatar o povo hebreu? O próprio Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Quando você traduz isso para o grego, é a palavra ego em mim, a mesma palavra que Jesus vai usar o tempo todo. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Esse ego em mim que Jesus usa é a mesma coisa que Deus usou para responder Moisés, é a mesma coisa que esse homem está falando para João: eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou vivo, eu estou aqui.
Não temas, João. Saber que Cristo está vivo. E saber que Ele está dizendo para mim, não temas, Robson. Não temas, Deni, não temas, Débora. Isso conforta o meu coração. Não é preciso temer a vida, pois Cristo é aquele que vive. Não é preciso temer a morte, pois Ele morreu, está vivo e conquistou a morte. E não é preciso temer a eternidade, pois Ele tem as chaves da morte e do inferno. Aquele que tem as chaves é aquele que tem as rédeas do destino e da eternidade. Por que eu temerei? Essa visão de João revela que o Cristo glorioso tem uma mensagem profética e de juízo para a sua igreja. Devemos ouvi-la com temor e zelo. Está tendo muita falta de zelo. João, quando olha para Jesus, ele se deita como alguém que está morto em reverência. E o próprio Cristo tem que chegar em João e colocar a mão direita. Isso revela que Cristo quer relacionamento, ele quer falar pessoalmente com João. É assim que Cristo quer tratar as igrejas, tocar na igreja com a mão direita, tocar em você com a mão direita e falar, não temas. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o início e eu sou o fim. Eu venci a morte. Eu sou o primeiro e o último. Você não deve ter medo. Nós não devemos ter medo. Devemos nos relacionar com temor e com zelo, com o próprio Deus. Deus tem seus servos em suas mãos. É isso que Deus tem. Ele tem a mim nas mãos dele, ele tem você nas mãos dele. Sabe? E João está dizendo, o próprio Cristo, aliás, eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, tem as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve as coisas que tem visto. Existe uma mensagem profética, escreve as coisas que tem visto de agora e as que vão acontecer. A igreja precisa entender em que momento ela está, qual é o estado que ela se encontra. A igreja precisa ter reverência a Cristo, a igreja precisa entender que uma trombeta soou. Tem até um hino que diz, o clarim que chama os crentes, o clarim é a trombeta que chama os crentes já soou. Cristo à frente do seu povo está chamando. Cristo, na verdade, ele está no meio da igreja, glorioso, para exercer juízo. Existe uma guerra iminente. Cristo está no meio da igreja para exercer juízo, mas também para levar a igreja a vencer, a ser vitoriosa. Mas é preciso ouvir essa mensagem profética com muito temor e zelo e tomar uma decisão. Conclusão, Deus tem seus servos em suas mãos e os coloca em lugares onde deseja que brilhem. Para ele, sem sombra de dúvidas, né, no caso para João, ou até mesmo para nós mesmos, Deus não nos coloca onde nós estamos para que nós fracassemos. Deus não te colocou onde você está para você fracassar na sua missão de cristão. Deus te colocou para você brilhar. Você é uma estrela que deve brilhar na noite mais sombria. A igreja é como um candelabro que tem unção, ela tem um óleo que fica ali para manter o candelabro aceso. O Espírito de Cristo deve manter-se aceso em cada igreja, em cada cristão. E assim cada cristão brilhará como uma estrela. Mas é necessário que a igreja tenha temor ao que ela ouve, ao que ela está vivendo. É necessário ela entender que é uma guerra. A trombeta já soou. Então, nós não estamos aqui para fracassar, mas inevitavelmente isso ocorrerá se não dermos ouvidos à mensagem de Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao seu coração. Ouça e saiba que há uma guerra para a gente. O tempo todo, todos os dias, você vai acordar e vai ter batalha. O nome desse lugar é a vida da gente, né? Um lugar de batalha, é a vida da gente. Mas Cristo está com você, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém?